Olá, hoje na RDTV nós vamos falar sobre as religiões de matriz africana em Cuiabá, em Mato Grosso, e também, será que ainda existe esse preconceito? Será que aumentou? Como é que está essa situação? Nós vamos conversar hoje aqui com Jorge, que é historiador e babalaô, e a Yalorixá Edna de Oxum, que é sacerdotisa. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, de bater esse papo aqui no RDTV. E eu gostaria já de lançar para vocês justamente essa pergunta. Ainda há, como é que está em Cuiabá, trazendo para a nossa realidade, essa questão do preconceito contra as religiões de matriz africana? Ainda há muito preconceito, porque somos uma religião que vem de negros, e negros no passado foram escravizados, discriminados, tanto socialmente como racial, como questão de gênero. E hoje as religiões afro, nós temos a UDRE que sempre estão em cima da gente, que são as igrejas neopentecostais, que dá esse gancho do ser fundamentalista, onde que vem em cima da gente com a questão da intolerância religiosa. E cada vez é mais. Que tipo de situações assim vocês já viveram que demonstram esse preconceito? Hoje os ataques que tem no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, destrói os templos, matam os sacerdotes. Aqui em Cuiabá temos casos de vizinho que é evangélico que acaba perturbando o terreiro, ameaçando, mandando eles pararem de tocar e cantar ou processar a sua religião, que diz o Brasil é laico. Então é complicado. Aí nós montamos um fórum de religiões, intra-religioso, de Umbanda, Candomblé e culto de Orumilá e Ifá, aqui em Cuiabá, onde que nós estamos junto com o delegado lá do DAPP, que faz um atendimento diferenciado conosco. Que caso de intolerância religiosa, eles têm um pessoal já preparado para nos atender com essas questões. E você, Edna, como é que... que assim, a gente ainda é bem discriminado. A gente vem de uma religião de resistência. A nossa religião é uma resistência. Porque esse mês agora mesmo, eu abri a minha casa agora, e eu estou ainda no período de obrigação, em que eu tenho um certo cuidado em me vestir. E ontem eu fui ali no supermercado Açaí, e quando eu entrei vestida de branco, com pano na cabeça, eles olham pra gente assim, como se a gente viesse de outro planeta. As pessoas param para olhar a gente passar, como se a gente viesse de outro planeta. E assim, a gente parece que ainda causa assim, impacto com eles ainda. Entendeu? A gente vai passar, tem pessoa, por exemplo, teve 5 pessoas que me deu à frente do caixa para me passar. Parece assim que o que eu tava ali, parece que era contagioso, assim. E assim, a gente vê que a intolerância, a falta de cultura das pessoas ainda é muito grande. É muito grande porque se você sai na rua normal, tudo bem. Agora já pensou, você de terno e gravata, você é um pastor, você é um advogado, você é isso, você é aquilo. Aí você se veste de um social, você é uma madame, você é isso. Aí você se veste da religião, você é um ET. Porque é assim que eles consideram a gente. Parece assim que eles estão vendo um ser de outro planeta. Vocês acham que assim, ainda existe muito desconhecimento quanto às religiões de cultura afro? Porque às vezes as pessoas assim imaginam, sei lá, acredito que horrores em relação ao que vocês praticam, Conta um pouquinho assim da história de vocês, a história pessoal de vocês. Por que você, Jorge, é historiador de formação profissional, mas se tornou babalaô? Por que você é Edna, é sacerdotisa? Queria que vocês contassem um pouquinho assim para o nosso público de internet, que muitas vezes, inclusive em redes sociais, ataca sem saber, segue esse preconceito nessa cultura. Acredito que a ignorância seja a falta de conhecimento, Começa aí. Em 1930, o pastor lá nos Estados Unidos esteve na Nigéria e foi estudar um pouco as religiões de lá. E quando ele voltou, ele colocou no Google que Exu é uma divindade que comparou com Satã.
Na nossa religião não existe Satã, não existe o demônio. Como o Alcorão não tem. E outras tantas não tem. Só tem na Igreja Católica. Então aí começou a história de Exu ser o demônio. Você vai em qualquer igreja evangélica, eles louvam mais o Satanás, o demônio, que Jesus. Então já começa por aí. O que acontece é essa história que vem lá de 1930 para cá, onde que a internet globalizou e hoje você tem acesso no telefone, coisa mais fácil, e já vê logo quem são os orixás. Como a campanha na Nigéria e aqui no Brasil, nós estamos fazendo contra que Exu não é o Satanás, nós estamos fazendo esse movimento para ver se o Google muda isso. Então aí começa o desconhecimento do não conhecimento. Que no Brasil, na história, a nossa história do Brasil aqui, Brasil colônia, foi contada por brancos. E a história não foi feita por brancos, foi feita por negro. Quantas cidades e quanta cultura, quanto conhecimento foi criado com negros e não com brancos. Vamos chegar num momento que a história vai ser contada por negros e a história verdadeira, como é que seria? Será que tudo que a gente aprendeu vai ser jogado no lixo? Então aí vem o desconhecimento novamente, né? Então essa é uma das coisas que a gente sente. Mas todos nós vamos para a religião por dois motivos, ou por amor ou pela dor. Eu tenho minha historinha básica, eu fui pela dor. Com 2 anos já tomava Gardenal, e aí minha mãe não aceitava uma coisa dessa, e nós fomos para o terreiro de Umbanda. E lá viu que tinha mediunidade e tinha que desenvolver essa mediunidade. E isso aí, quando tinha 2 anos para 3 anos, quando fui com 4 anos, eu entrei e nunca mais saí. Estou nela até hoje. Aí só fui evoluindo. Comecei da Umbanda, depois fui para o Candomblé, e hoje estamos no Candomblé junto com o culto de Orumilá e Fá. Então essa é uma pequena história minha, um relato que eu acho importante. Por que eu fiz história? Eu fiz história exatamente para entender um pouco mais da história nossa religiosa no Brasil. Que aqui em Cuiabá mesmo, há 30 anos atrás, na igreja evangélica só tinha uma ou duas. Era ali na 13 de junho, que a presbiteriana, e depois veio a Assembleia de Deus. Aí depois veio as outras. E o culto nosso dos orixás, da Umbanda, do Candomblé, nós só no Brasil já temos mais de 100 anos. Fora que nós temos fora. Por exemplo, o Candomblé no Brasil já tem quase 300 anos. Tem casas, raízes de Salvador, que tem 300 anos tranquilamente. E você, Edna, qual é a sua história? É assim, eu vim já de uma família já de Umbanda, né? E eu, como eu falo assim, eu vim para o Candomblé por amor mesmo. Eu conheci a religião. Eu conheci a religião através do meu babalorixá, que é o Jorge, né? Eu conheci a casa dele, morei na casa dele e fiz santo. Hoje eu sou sacerdotisa, mas por amor mesmo. Me apaixonei pela religião, pela cultura, pelos orixás. Só que é assim, a educação veio de berço. Se você cria uma criança dizendo para ela o que é certo, o que é errado, ela vai aprender. E a maioria das pessoas, elas pegam e falam assim: ah, eu sou católico, apostólico, romano, nasci católico, vou morrer católico. Entre aspas. Ele fala isso à noite ou escondido debaixo de um pano. Ele está no terreiro de Umbanda, ele está no terreiro de Candomblé, ele está jogando um búzio, ele está se consultando, mas ele não fala isso em casa. Aí as pessoas criam o pré-conceito. Porque o pré já vem de uma coisa que você cria sem conhecer. Então, é o preconceito. Por exemplo, eu tenho as minhas netas. Eu tenho netas que fez santo com 8 meses. Então, a cultura delas é a religião, é o candomblé. Então, lá em casa não se prega outra coisa a não ser o candomblé. Então, elas sabem falar, elas sabem rezar, elas sabem por quê? Não foi escondido. Então, a história é essa. Quando você cria, educa a pessoa, você vê na escola. As pessoas na escola não precisam saber que você é de matriz africana, porque até há discriminação. Há uma discriminação. Mas se você educa a criança para aquilo, ela não sai gritando aos 4 ventos:
como os evangélicos fazem, que não tem necessidade disso, porque isso é uma autoafirmação. A pessoa quer se autoafirmar que é religioso, mas, entre aspas, ele está lá se consultando, jogando um búzio, tomando um ebó. Eu, por exemplo, tenho clientes que são pastor. Você acha que, assim, que falta, não como a gente já citou aqui, não só a questão do conhecimento, mas o respeito e a pessoa, ela se assumir quem ela é, porque se ela é católica, ela é católica, se ela é evangélica, se ela é umbandista, ela é umbandista, e respeitar um ao outro. Existe, vocês, por exemplo, têm amigos que são evangélicos ou que são católicos e que respeitam e que convivem bem com vocês? Existe essa, digamos, eu não sei se seria uma utopia, mas pode existir uma amizade entre pessoas com religiões diferentes na visão de vocês? Vocês acreditam? Eu acho que não só pode, como deve, né? Sim. Porque nós temos alguns pastores que são amigos e gostam, cada um no seu quadrado, como ele fala, né? Mas se relacionam muito bem. Padres também. Nós tivemos, 3 anos atrás, na lavagem da escadaria, onde que foi feito um estudo no qual o paróquio, naquela época, o Marcos, ele fez um laudo antropológico muito bem fundamentado e mandou para a Cúria. E a Cúria que vai dar o parecer favorável ou não. E com o laudo antropológico que o paróquio fez, o Padre Marcos, e a igreja, a Cúria aceitou, automaticamente o bispo aceitaria, né? Até E inclusive entrou no calendário oficial agora de Cuiabá a lavagem da escadaria da Igreja do Rosário São Benedito, né? Sim. Já está. É uma aproximação, vocês acreditam que, como você falou, né, deve haver essa convivência pacífica? O que precisa, o que falta para que isso aconteça? Hoje é difícil falar, porque as pessoas hoje falam que não fumam, sai ali e fumam. Hoje falam que não bebe, vai ali e bebe. Então hoje tornou-se a coisa muito mais complexa. Né? E, inclusive eu estava lendo ontem uma história, achei interessante. O pastor pega o senhor e batiza, coloca ele dentro da água, tira 1, 2, 3 vezes e fala: meu filho, hoje você não é mais bandido, hoje você não é matador, você não é mais preso, hoje você é uma nova pessoa. O João morreu, agora você vai ser Jacó. Aí, amém, pronto. Aí ele chega em casa, pega a escola e fala para a escola: eu vou lhe batizar. Molha 3 vezes, na terceira vez ele fala: você hoje não chama escola, chama Danone. Né? A gente vê por aí, é complicado. Então eu acho a transformação tem que vir de dentro, né? Exato. Nós temos hoje grandes, eu tenho filhos de santo que são juízes, desembargadores, eu tenho pessoas, advogados, promotores, e eles rezam junto, de mão junta, para nunca falar que são, e nem dizer nomes. Você vê que é muito complicada essa situação. Agora, se a gente conseguir fazer o mundo ser mais amável, ter mais amor e respeito, eu acho que nós estaremos num progresso fulminante. Eu acho que o respeito, acima de tudo, o amor ao próximo tem que continuar. A igreja católica deixou de fazer um atendimento que eu gostava de ver, de presenciar. Eles estavam na periferia, saíram da periferia, hoje está na elite. E quem está na periferia é o evangélico, e nós. Então nós batemos de frente com ele lá na periferia. Porque o nosso público, as pessoas que frequentam nossas casas, são da periferia. São pessoas de baixa renda. E mesma coisa na igreja evangélica. E o catolicismo perdeu, a igreja católica apostólica romana perdeu essa essência. Então aí ficou mais complicado. O que seria aí um sonho para você de futuro, Edna? Primeiramente, assim, eu acho que religião nenhuma no mundo ensina você beber, ensina você fumar, ensina você ser bandido, ensina você ser alguma coisa. A religião, ela vem para pregar para você o conhecimento. Depende das pessoas, a interpretação das pessoas. Porque eu nunca vi um pastor mandar ninguém beber e fumar.
Verdade. Eu nunca vi um padre mandar ninguém beber, fumar, roubar, matar. Eu nunca vi um sacerdote de religião nenhuma mandar ninguém. É bíblico. Não beber, não fumar, não matar. É bíblico isso. Então, todo cristão que tem um pouquinho de conhecimento e teve um pouquinho de educação de berço, mesmo lá no fundinho da roça, como eu fui criada, a gente é criado dizendo que a gente não pode roubar, a gente não pode matar. Os pais da gente fumavam, mas ensinavam pra gente que não era certo. Eles fumavam porque tinha mosquito, tinha que espantar o mosquito. E aí a gente acabava fumando junto também para espantar o mosquito. Entendeu? Então, mas religião nenhuma anda. Então, o que é um sonho para o futuro? Que as pessoas sejam melhor. Que as pessoas, antes de ter o preconceito, conheçam. Estudam. Vai lá, conheça a gente, pergunta. Nós estamos abertos para as pessoas. Nós não somos uma religião de porta fechada. Nós não fazemos nada escondido. Nós temos sim nossos rituais internos, mas somos nós. Que as pessoas aonde não são iniciadas não faz parte, não podem participar. Mas nós temos as nossas cerimônias abertas. E nós temos, eu costumo falar uma coisa assim, eu sou muito feliz. Sou muito feliz com quem eu sou. Eu me encontrei. Eu tentei ser católica, não consegui. Tentei ser evangélica, não me achei. Entendeu? E no candomblé eu sou feliz. A nossa grande mensagem aqui, eu acredito que seja justamente isso, de buscar conhecer, do respeito, da paz entre os povos. Vocês, né, falando em relação à igreja, o Papa Francisco esteve agora, em setembro, na África, Moçambique, e a mensagem dele foi essa, de respeito interreligioso, né, entre as religiões. Né? 5 anos atrás ele pediu desculpa à população, ao povo negro, por causa da escravidão que a Igreja Católica fez em cima deles. Né? E ele está sendo perseguido bonito, dentro da igreja, até por causa por esse posicionamento, né? Que ele está, uma foto dele que apareceu aí um tempo atrás, recebendo uma bênção de uma índia Mapuche, foi uma grande polêmica, né? Porque como assim o Papa está recebendo, né, uma bênção de uma indígena, né? Então acho que assim é vivermos em paz, né? Acho que é o que todo mundo quer e precisa, né? Eu uso uma frase assim: ninguém é obrigado a gostar de mim, mas todo mundo é obrigado a me respeitar. Sim, me respeitar como pessoa, como ser humano, como sacerdotisa. Eu não saio por aí em praça pregando, gritando e proclamando a minha religião. Não, nós não fazemos isso. A nossa religião não precisa disso, porque antes de você, nós já existíamos. Então, nós não temos que gritar para ninguém ouvir. As pessoas sabem que nós existimos. O censo do SUS de 2010 diz que se não fosse os povos de terreiro, o SUS ia falir. Por causa dos atendimentos. Nossas casas, independente como ela abriu a casa, mas antes dela abrir, ela já tinha um atendimento ao público. E a casa dela já tinha mais ou menos um movimento por mês em torno aí de 600 a 700 pessoas. Aí, como eu falo, é um atendimento diário e constante. E as igrejas a mesma coisa, cada um no seu quadrado, cada um de forma diferente. Todos os caminhos levam a Deus. Eu acredito nisso também. Todos os caminhos. Lógico, tem aqueles que são mais fáceis, mais doces, e outros já são mais complexos e mais sacrificantes. Que hoje a gente fala assim, os terreiros, hoje, quando ele falou que faliria o SUS, por quê? O que é feito o remédio? Não é de ervas? Não são ervas colhidas? Então, eu, por exemplo, eu uso muito, meu pai também, a gente usa muito em casa, as ervas. E é com as ervas que a gente cura. Né? É uma cultura milenária, a gente aprendeu isso. Por exemplo, a minha mãe, a gente morava em fazenda, não tinha como sair para comprar um anador. Então vamos para o mato, vamos para a planta, vamos pegar. Chá, né? Quem que não tomou chá na vida e toma até hoje, é uma cultura. Hoje as pessoas que trata com chá. Hoje as pessoas falam assim, vou tomar um chá de maçã, vou tomar um chá disso. É chique falar isso, chique, né? Na nossa época era chá de capiceira, era chá de matinho mesmo, né? Gente, era matinho. Mas assim... mas que curava e cura. Verdade. Tava com dor de barriga e ia no goiabeira. A goiabeira dava jeito. Não resolvia na goiabeira, ia no cajueiro. O cajueiro dava jeito, mas que dava jeito, dava jeito. Verdade.
Gente, então, muito obrigada por terem aceito esse convite para esse bate-papo. Eu espero que a gente, assim, que as pessoas que assistam tenham essa visão. Primeiro, é preciso respeito. Nós precisamos viver em paz. Nós precisamos promover essa cultura de paz, porque hoje em dia com a internet, qualquer coisa vira briga, vira discussão, vira ódio entre as pessoas, né? Então, acho que assim, obrigada mesmo por estarem aqui com a gente. A única coisa que a gente pede é que você venha conhecer a nossa religião, venha conhecer nossas casas, venha conhecer a nossa cultura, venha para dentro para ver que nós não somos uma cultura de matar, de correr atrás das pessoas, matar criança, não existe isso. Isso é utopia, isso é uma coisa que os outros querem que a gente seja. Nós somos de paz e amor. Como você tem sua família, nós temos a nossa. Como você tem os seus cuidados, seu carinho com seus amigos, suas pessoas, nós também temos. Da mesma forma que a gente trata todos com amor e carinho e dedicação, você nas nossas casas será tratado com respeito e dignidade também. E é uma alegria a gente poder contar com vocês e agradecer a essa oportunidade de a gente poder falar mais, desconstruir essa intolerância, esse desconhecimento que existe contra nós. É difícil a gente conseguir um canal aberto, seja por internet ou aberto, para a gente poder falar da nossa religiosidade, da nossa cultura religiosa. Porque não adianta, eu chego em qualquer lugar para fazer uma palestra, enquanto eu não falar que religião eu sou, eu estou tratado de uma forma. Quando eu falo que eu sou do candomblé, de umbanda e do culto de Ifá, as pessoas torcem a boca, o bico e tal, faz aquela cara, ele já me vê com outros olhos. Imagina a Edna, uma mulher negra, mãe, hoje avó, bisavó, mulher maravilhosa, história. religiosa, chega num lugar desse. A discriminação que ela passa, para que isso? Hoje nós vivemos um mundo globalizado, cheio de amor, cheio de paz, tranquilidade. Essa é a nossa religião. Nós pregamos o amor, a caridade, a fraternidade, a união dos povos. Obrigada. E quem chega na nossa religião, a gente não tenta mudar ninguém. A sua opção de vida é uma opção sua. É a mesma. É a sua opção. Nós estamos aqui para ajudar você, para te acolher. Da minha casa mesmo eu falo assim, eu estou sempre de braços abertos para acolher as pessoas que chegam de fora. Porque às vezes você não precisa de uma palavra, você precisa de um colo. E nem sempre o amigo é aquele que te impede de chorar, mas sim aquele que enxuga suas lágrimas. Ok, obrigada. Então assim encerramos com essa mensagem, né, da Edna, a Ialorixá Edna de Oxum e o Jorge, historiador, Babalaô, que estiveram conosco aqui, falando um pouquinho da história dele.